pessoa nem sabe o que é esse dom, conforme Paulo dizia, que nos põe em contato com o mundo espiritual. E é de uma importância extrema no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, né? Então, por que é muito importante a mediunidade? É que nós vamos hoje enfocar o ato de dormir. Porque dormir é um ato mediúnico por excelência. O que acontece na câmara de passe? O médium, ele se afasta do seu instrumento físico, do seu corpo, e justapõe-se com o mentor luminoso, e aí ele fala a pessoa incorporado, disse, né, incorporado, mas é uma palavra completamente avessa, né, porque o médium não incorpora a entidade, perdão. O médium sai do seu corpo e vai de encontro com a entidade, né? E vocês veem que o centro usa assim uma luz fraca, que é para que possa a luz fraca ou a escuridão, o escuro, faz com que a pessoa libere um hormônio, que é a melatonina, que é um dos hormônios da mediunidade. E quando a gente vai dormir, é a mesma coisa, né? Começa a dar aquele sono, o corpo já não tem mais condição de suportar o espírito, o corpo está muito cansado, então a pessoa começa, né, a abrir a boca, dá aquele sono, começa a sair do corpo, vai se afastando, aí o corpo começa a ficar amoletado, a pessoa começa a abrir a boca e ela acaba, não, estou com muito sono, e ela vai dormir, ela vai completar esse desdobramento. Aliás, dormir também chama desdobramento, né? Os espíritos muito chiques, eles não falam vou dormir, eles vou desdobrar-me, né? É o nome chique de dizer vou dormir, né? Só a gente que é mais humilde que dorme, os sábios e espíritas desdobram-se. Muito bem. E também, aí na assistência, as pessoas são muito mediúnicas, alguns têm muita mediunidade, né? Muitos dormem, não aguentam, vem aquele sono, aqui é um lugar assim de uma psicosfera, né? Assim, um psiquismo muito forte, da pessoa não aguenta esse psiquismo e vai desmontando e dorme. Outros não dormem, mas ficam, né? Aquele soninho, você sabe que a grande parte enfrentou um dia de trabalho, mas é porque a pessoa sai do corpo, né? Isso é próprio da mediunidade. Mas muito bem, então nós falamos na reunião anterior, e vamos completar hoje, ou repisar, que hoje é sabido que todas as funções do nosso corpo estão representadas no nosso cérebro, né? Então, vejam os irmãos, aqui nós temos a glândula, a epífise e o hipotálamo, olha só, essas duas aqui, e a hipófise, essas três glândulas são de uma importância assim infinita. E ali em cima você tem a pineal, que é a glândula da mediunidade. Então a mediunidade está mais aqui na frente, olha a pineal lá, essa aqui na frente. E a hipófise, aqui mais atrás, ela representa todas as funções antiquíssimas do nosso corpo. Ou seja, o sono, agressividade, irritabilidade, fome, sede. São coisas antiquíssimas. Por quê? Porque, como na nossa senda evolutiva, através dos milhões de anos, nós tivemos que aprender tudo, inclusive a dormir, né? Porque nós éramos um ser unicelular, né? Fomos desenvolvendo para os corpos mais complexos, tivemos que aprender tudo. Inclusive, nos nossos tempos de primatas, a agressividade era muito importante, que não fosse agressivo não subsistia, né? E como nós fomos aprendendo tudo, nós temos que aprender até a dormir. Imaginem vocês que um cão, por exemplo, ele não sai do corpo quando ele dorme continua no seu corpo ali. Agora nós, seres humanos, nos desdobramos, temos a capacidade de dormir e saímos do nosso corpo para realizar a vida do espírito. Muito bem, então é a partir daqui que eu gostaria de fazer as minhas colocações. Na parte
anterior do cérebro está então a glândula pineal, a glândula da mediunidade. A pessoa tem a mediunidade, mas ela, claro, todos temos mediunidade. Basta você estar vivo para ter mediunidade. Mas não se sabe o que é. E a pessoa tem um pulso mediúnico a cada 90 minutos. A cada 90 minutos, a gente entra assim numa espécie assim, no estado meio alfa. A pessoa fica mais assim, né, mais zen, né? Então, se você às vezes fica meio com soninho, tem um pico mediúnico. E se a pessoa não é uma pessoa evangelizada, a palavra assim mais simples para compreendermos, se ela não cultiva virtudes, se ela não cultiva a vida do espírito, cada vez que ela tem um pulso mediúnico, esse pulso desce, ele é drenado para a parte de trás do cérebro. E a pessoa tem um pulso mediúnico e ela converte ou num pulso de irritabilidade, de sexualidade, ou de fome, de sede, de sono. Então, é muito comum, né? Às vezes a pessoa ciclar entre uma coisa e outra. Pessoas que têm muita necessidade de sexo. Aliás, muita necessidade de sexo é pessoas que têm muitos caminhos a percorrer. Como ela não entende isso, ela passa a drenar a sua mediunidade para essa área e ela começa a buscar realizar-se nessa parte. E acaba se complicando muito, porque ela acaba muitas vezes envolvendo muitas vezes sim, porque precisa de um parceiro, envolvendo outras pessoas, né, naquelas suas atitudes, né? A agressividade, a pessoa tem um pulso mediúnico, mas ela não se pauta pelo evangelho, ela não é uma pessoa equilibrada, ela tem um pulso de agressividade, e ela briga, e ela é capaz de bater no outro, né? É capaz até de coisas trágicas. Ou a pessoa tem fome, vem aquele pulso mediúnico, a pessoa corre e abre a geladeira, precisa comer, precisa realizar, ou ela precisa fumar, ou ela precisa beber, ela tem uma sede, né? Uma gana de beber. Mas quando essa mediunidade ela é drenada para essa parte posterior do cérebro, já não é mais mediunidade que a pessoa tem. Aí chama distúrbio mediúnico. E aí a vida dela está bastante complicada, né? Muito bem. Então vamos um pouquinho adiante para entendermos que quando nós temos esses pulsos, né? E a gente não sabe o que é, e vai deixando levar, vai caminhando nessa direção, a pessoa acaba por perder o controle sobre a sua vida. Ela perde o controle. E isso também tem uma caminhada para ela perder esse controle, não é? E ela perdendo, quando você perde o seu controle, alguém acha, não é? E não são os espíritos luminosos, porque eles não se imiscuem na nossa vida. Quando nós perdemos o controle, perdemos para alguém de nível inferior, alguém que está ainda nos níveis inferiores do pensamento. E é claro que isso vai nos levar a processos obsessivos, isso é patente, não é? Muito bem, então quando eu não me domino, alguém me domina. É uma coisa tão perfeita, tão lógica. Quando eu não me domino, quando eu não domino as minhas sensações, quando eu não domino meus pulsos mediúnicos, quando eu não tenho controle sobre mim, alguém toma o controle. E normalmente é o espírito obsessor. Porque os nossos irmãos luminosos, eles tentam nos endereçar para a senda do bem. Mas nunca eles violentam o nosso livre-arbítrio. Muito bem. Então, a pessoa que ela tem distúrbio mediúnico, é claro, ela está desequilibrada. E ela caminha dentro do desequilíbrio. Ela começa a se irritar, ela começa a praticar sexo demasiadamente, depois ela já não está praticando dentro do respeito, do amor, que deveria pautar suas atitudes, ela está praticando para se satisfazer, para dar vazão àquelas energias, e como não há amor, ela acaba atraindo a presença de espíritos íncubos,
e súcubos estão lá no Evangelho. E essas entidades, eles estão sempre com os casais imprevidentes para se alimentam do plasma sexual desses casais. Então a pessoa fica obsediada mesmo, sempre levada a mais, não é? E ela, então, acaba nesses níveis, não é, ou bebendo, ou muito agressiva, ela acaba entrando em desespero. Ela já está perdendo o controle. Ela começa a entrar em desespero. Quando ela entra em desespero é a palavra que é quem já não espera mais nada. Você está desesperada, já perdeu a esperança de encontrar uma paz duradoura, porque aquela realização dela é uma coisa de 1 minuto, de 1 segundo, já veio o desespero de novo, né? Então, quando ela entra em desespero, é que ela perde o controle. E aí, o processo obsessivo já está bastante adiantado e é preciso a pessoa vir para o centro, participar de um tratamento na desobsessão, e é preciso, neste momento, reverter os seus valores, né? Começar tudo de novo, né? Porque, por menor que seja o descontrole que nós tenhamos, seja dar um tapa em alguém, bater uma porta, jogar alguma coisa, já é um momento, né, em que nós não estamos nos dominando e já estamos à mercê de outras mentes, né? Mas veja que coisa curiosa, né? A gente tem a possibilidade de estar policiando essas questões, não é? Porque, por exemplo, se eu tenho um desequilíbrio, de repente eu tenho um desequilíbrio, né? Eu ainda briguei, né? Xinguei, falei coisas desagradáveis, não é? Mas depois eu caio em mim, entro em mim e falo, nossa, né? Aconteceu, que coisa, foi uma pena, realmente eu andei mal, faz dias que eu não oro, não pratico mais meu evangelho, eu ando tendo atitudes indevidas, não é? Dei-me a maledicências e olha só, entrei num desequilíbrio, mas estou alerta. Hoje mesmo vou voltar às minhas preces fervorosas, meu evangelho, porque não quero isso para mim, porque eu sei que isso vai me levar aos processos obsessivos de difícil e triste volta. Mas, se a pessoa não se toca, né, ela deixa rodar, porque quando é assim também, ela já não acha tempo para orar. Naquela hora da oração tem mais um filme na televisão, e ela vê o último programa, o último jornal, e quando ela acaba de ver tudo, ela está tão cansada que ela fala, amanhã eu oro. E depois vai deixando para lá e já não ora mais, não pega mais o evangelho, e aí ela passa para a fase do desespero, né? Aquela falta de esperança, aquele desamor, aquela angústia, e dessa fase é que ela passa para aqueles descontroles, né? Então por isso que é fácil a gente verificar. Mas quando isso acontece comigo? Quantas vezes eu me descontrolo por dia ou por semana? Se é de vez em quando que eu me descontrolo e eu volto ao normal, então errar é humano, né? E é errando que a gente acaba acertando. Mas se eu percebo que aquilo começa a tornar-se uma coisa normal, e já não depende mais de mim, parece que eu já não controlo mais, cada dia as pessoas me dão mais motivo para ficar nervosa, aí a pessoa tem que entender que ela já perdeu o controle mesmo, que o controle está com o outro e que agora é batalhar para recuperar esse controle, né? Mas muito bem, uma coisa que eu gostaria que nós deixássemos bem claro, porque nós temos sempre aquela mania de dizer assim, olha, eu me descontrolo porque meu chefe é um terror, eu não aguento viver com ele. E eu me descontrolo porque eu tenho um colega de serviço que ele só é um perturbado. Esse meu colega é obsediado. E por isso ele fica me perturbando e eu me descontrolo por causa desse meu colega. Ou eu me descontrolo porque meus filhos são de morte, eu não aguento esses filhos que eu tenho. E por isso é que eu me descontrolo. Ou é porque a minha mulher, ela faz gastos excessivos, ela é terrível, ela faz coisas, né? Ou é meu marido, ele faz coisas que me descontrolam, coitado de mim, né? Já não é assim. Ninguém descontrola a gente. É sempre mesmo a gente que deu abertura através do não orai e não vigiai, falta de oração, por falta de vigilância nossa,
nós demos entrada a entidades obsessoras que estão nos controlando e que nos levam ao desespero, porque é uma coisa científica. Porque a nossa mente, ela foi feita, esse cérebro aqui humano, ele foi feito para traduzir as ordens de um espírito, nós mesmos. Eu, espírito eterno, uso o meu cérebro para traduzir as minhas ideias. Quando vem uma outra mente, né, que é a do espírito desencarnado, que também começa a dominar a minha mente, é na hora me desequilibra. É na hora. Porque aquilo, a mente, ela é, assim, a mente é caótica, né? A mente é um caos, aquele caos universal. No começo era o caos. Então o universo é caótico, né? A mente também ela é caótica, é um caos de pensamento. Ao mesmo tempo, a dona de casa faz o almoço, ela cuida do nenezinho que está chorando, ela cuida do maiorzinho que vai para a escola e arruma o uniforme, atende o telefone, e ela faz meu cérebro dar conta de tudo aquilo. Mas quando uma ideia fixa retém o fluxo do pensamento, na mesma hora a pessoa começa a patinar, né? Ela percebe que não flui mais, porque ela deveria estar pensando como uma torrente de pensamentos, não uma ideia fixa. Normalmente o que o espírito obsessor põe na gente é uma ideia fixa, porque é o clichê da obsessão. Então nós não suportamos duas mentes quando uma traz uma ideia fixa, que é a obsessão, e a pessoa entra mesmo em desequilíbrio. Então, mesmo que não fora por aquela criança que perturba, nós acharíamos outro motivo para nos perturbarmos. Se nós descasássemos do nosso cônjuge, também teria problema com o próximo. O outro chefe, qualquer lugar, se mudássemos de casa, qualquer lugar que nós fôssemos viver, se nós não mudarmos dentro de nós, os nossos problemas vão continuar os mesmos, porque somos nós que nós temos que mudar. Muito bem, então vamos um pouquinho mais adiante para nos encararmos o seguinte. Essa parte aqui é muito importante. O nosso cérebro, ele é como se fosse uma árvore, né? Inclusive, neurônios, né? São umas arvorezinhas mesmo, né? Em grego é uma arvorezinha mesmo, quer dizer, árvore mesmo, né? E esses raminhos do nosso cérebro, cada um deles simboliza, não é que simboliza, representa mesmo uma área do nosso desenvolvimento psíquico. E nós podemos fortalecer essas áreas ou deixá-las ou atrofiá-las. Então, no tempo que nós éramos primatas, era muito importante ser agressivo, né? Porque senão tinha que comer na briga, né? A pessoa tinha que ir à caça, matar e comer. Era importante ser agressivo. Hoje em dia não, nós temos que trocar a agressividade pela coragem. Mas o que acontece conosco? Se nós começamos a repisar atitudes de agressividade, nós vamos dando uma força, como que engordando, como se fazendo malhação para aquele neurônio que representa a agressividade, e o nosso neurônio em contraposição, que representa a mansidão, vai ficando fraquinho, fraquinho. Eis o perigo. Se a gente disser um palavrão hoje, é bem provável que vamos falar outro amanhã. Chegar uma hora que toda hora é motivo para dizer palavrão. Nada mais segura. Aquilo sai de uma fúria que, se não falar, a pessoa diz que se eu não falar eu morro. Ou bater, né? A pessoa, não, mas eu tenho que brigar, porque se eu não brigo, parece que eu vou morrer, porque desenvolveu aquela agressividade, aquilo é forte, aquilo manda, comanda. Então, há que ter uma atenção enorme mesmo. Hoje me descontrolei, amanhã não posso me descontrolar. É orar, é pedir ajuda ao mundo espiritual, é fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para não se descontrolar amanhã, porque senão vai virar um hábito e vai ser quanto mais aquilo fortalece, mais difícil fica nós retornarmos, e tudo vai degringolando à nossa volta. Casamento é desfeito, filhos que caem nas drogas porque saem de casa, porque não suportam o ambiente dentro de casa, é tudo depois essas atitudes malsãs também chamam espíritos obsessores que acabam por degringolar completamente a vida da pessoa, né? Mas muito bem, como nós dizíamos, falamos da sexualidade,
falamos da agressividade. Inclusive é muito engraçado, muito curioso, né? Não é engraçado, é curioso, que a agressividade e a sexualidade, elas podem, inclusive, ciclar. Nós lembramos de um assunto que estudamos de certa feita, de um moço que na juventude ele tinha muita sexualidade, porque ele tinha muita mediunidade. Como ele não sabia o que era e não era uma pessoa evangelizada, ele drenou a sua mediunidade para a área sexual. Então ele foi ser garoto de programa. E foi garoto de programa por um bom tempo. Mas depois, não me lembro por que motivo, ele caiu, né, em si, entrou em si, e ele deixou isso, dessa vida, ele casou, teve filhos. E depois de uma certa altura ele começou a ficar muito agressivo, a espancar, e ficou muito púdico também. Ficou muito moralizado, né? Nada podia. E ele ciclou para o outro lado, ele ficou muito agressivo, batia na esposa e batia muito nos filhos, a tal ponto de ser um caso de polícia. Foi parar realmente no hospital psiquiátrico e foi tratado, né? Foi tratado como sendo... Ele era médium e ele ciclava, uma época da sua vida ele ciclou na sexualidade, na outra ele ciclou na agressividade, né? Insônia, ela é muitas vezes ação de obsessores. Inclusive é uma forma que o obsessor tem de levar a pessoa ao desequilíbrio, porque dormir é fundamental. Dormir é a gente se recompor psiquicamente. Dormir é fundamental. Mas a pessoa, o obsessor sabe disso. Então ele pode levar a pessoa a fazer insônia. E ela não dorme mais, só não tem mais sono nenhum. Ela não dormindo mais, ela acaba por se depauperar, fica nervosa, né, irritada. Muito fácil do obsessor tomar conta dela. Ou faz a pessoa dormir, e quando ela dorme, o obsessor aparece, a pessoa se assusta, não quer mais dormir para não ter aqueles terríveis pesadelos, né? Então pode ser a pessoa mediúnica que esteja nesse processo, ela pode partir para insônia, não dorme ou dorme muito. Tem que dormir, dorme, nunca está satisfeita, porque é o obsessor que a tira do corpo. Olha só, como é que ele consegue tirá-la do corpo? Pelo mesmo processo que o médium na cama de passe sai do seu corpo para entrar em sintonia com o mentor luminoso. Os dois estão equilibrados em sintonia. Os dois estão vibrando na mesma sintonia. Mas a pessoa que não cultiva as suas virtudes, ela vibra em sintonia com o obsessor. É facílimo para ele atraí-la. Ele só consegue atraí-la porque há a lei da sintonia. Não for essa lei, ele não conseguiria. É porque os dois estão em sintonia com os seus comportamentos mentais. Mas então, vamos ver. Às vezes, pode ser isso, né? Um caso obsessivo. Mas é só o caso de obsessão que tira o sono da pessoa? Não é. É claro que está sempre ligado uma coisa a outra. Vejam os irmãos. A pessoa também pode não dormir porque ela tem problema de relaxar o cérebro, ela não relaxa. Mas essa pessoa que não relaxa, por que ela não relaxa? Ela não relaxa porque ela não tem fé em Deus. Porque qualquer probleminha vira um problemão. À noite, eu brinco que à noite é que dá coceira, né? Porque à noite qualquer probleminha fica na cabeça ali, né, fervilhando, e a pessoa, ela ela não orou. Ela não tem fé em Deus. Se ela tiver a fé em Deus, ela não ficava naquele desespero. Então, como ela não é uma pessoa ligada com o mundo espiritual superior, ela se liga no inferior. Então, o obsessor se aproveita dos seus problemas, e um probleminha vira um problemão, né? Não era nada, de dia ela quase nem pensou naquilo, mas de noite ela pensa que aquilo vira um problemão. Nós já estudamos isso bastante. Lembram-se quando nós dizíamos que Freud dizia assim: negócio de espírito não existe. O que acontece é que a pessoa tem fulcros mentais de angústias, né? E por isso que ela tem esses problemas. Grande Freud, realmente, é por causa desses fulcros internos nossos, mas são eles que chamam, que atraem os obsessores, né? Muito bem. Então,
Essas pessoas que não descongestionam o cérebro, elas dormem pouco, não ciclam as 4 fases do sono, né? Fase 1, 2, 3 e 4, e acordam sempre cansadas. Eu gostaria de não me deter muito hoje o porquê exato que elas acordam cansadas. Primeiro, porque elas não ciclam todas as fases do sono, mas o que acontece com elas? Quando elas saem do corpo, porque dormir é um desdobramento. Quando ela sai do corpo, ela chega ao mundo espiritual, quem que ela encontra lá? Espíritos também perversos, com a qual ela marca a sintonia pelo seu comportamento mental e até físico. E aí, entrando em sintonia com esses espíritos, eles acabam por depauperá-la de suas energias. E ela não realizou também a função mais importante do sono, que era ter uma atitude psíquica a tal ponto que nos levasse em contato com espíritos superiores que possam nos suprir das nossas necessidades, alguém que possa nos dar, que possa nos enriquecer, né? E não aqueles que vão tirar as nossas energias, né? Muito bem, então a pessoa não consegue dormir, né? Aí o que ela faz? Ela acaba por buscar um médico e ela pede um remedinho para dormir. E tem muita ignorância nesse ponto, né? O médico não quer dar, muitas vezes. Às vezes o médico é também extremamente irresponsável, né? Dá logo um remédio para sossegar, tem outro paciente ali. Mas às vezes ele não quer dar. Mas a pessoa insiste, ele dá logo um medicamento para ela, né? E aí a pessoa acaba não ciclando as fases do sono em que ela tem a necessidade, e ela acaba por não buscar as causas porque estava acordando cansada. Ela não busca as causas, ela tenta sanar a questão com um comprimitinho, e não era assim. Ela tinha que ter ido buscar por que eu acordo cansado. De repente é também uma questão até física, de má alimentação, etc. E tal. Mas eliminando esse ponto, deve ter um outro motivo. Por quê? Por que eu não sonho? Sonha, né? Todo mundo sonha. Mas a pessoa não se recorda. Por que não me recordo? Ou quando recordo são pesadelos? Então as companhias as quais eu andei tendo não são boas, não é? Há que repensar o meu comportamento do dia, porque não se improvisa um sono calmo e bom. Não adianta ter um dia marcado na incompreensão, no desamor, na agressividade, na maledicência, no rancor, e depois agora, Ave Maria, cheia de graça, porque eu vou dormir. Não é assim, né? A pessoa tem que se preparar no dia todinho para depois colher à noite esses frutos, né? E isso vai desaguar nela em outros distúrbios físicos e psíquicos. Nos distúrbios físicos, ela acorda cansada, né? Ela perde o apetite, não tem mais concentração, não vai trabalhar e, né, acaba se dando mal com os colegas, porque ela tem aquela que pode dizer, eu estou azedo hoje, não fala comigo, fica longe de mim, né? Ou até ou nos psíquicos, e a depressão mesmo, a pessoa acaba se deprimindo, porque a cada dia que ela acorda mais cansada e menos apta para realizar a sua vida de relação, né? Muito bem, então, o sono induzido por medicamento é um sono incompleto, por mais que ele faça parte da grande, ainda a população usa muito esse tipo de sono induzido, é um sono incompleto, né? E nós não vamos utilizar o sono como esse mecanismo vital. Uma pessoa que toma, nem que seja um pedacinho de Lexotan, um pedacinho de diazepam, que é droga, tem diazepam, sei lá mais o que, é uma pessoa viciada. Tão viciada como quem toma crack ou vitamina ou cocaína, porque ela é dependente daquela droga e ela tende, com o passar do tempo, a aumentar as doses necessárias. Cada comprimidinho para dormir mata um neurônio. E a pessoa anos e anos, depois fica bobada, esquecida, né?
e sabe que é dali, mas o vício não a deixa deixar o remédio, né? Hoje encerramos por aqui, desejando a todos um bom passe e um retorno cheio de luz e harmonia aos seus lares.